Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero convidar você que está conosco aqui presencialmente, você que nos assiste pela internet, a colocar o seu pensamento, o seu coração, o seu entendimento agora, nesse tempo que separamos para adorar ao Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 96, fazendo um convite para que a nossa mente, o nosso coração, tudo que somos, todo o nosso entendimento, seja voltado neste instante para estas verdades que o salmista nos ensina aqui. O Salmo 96 diz assim: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, os seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus, majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Eu quero convidar você a permitir que estas verdades deste salmo conduzam a sua mente e o seu coração. O Senhor reina sobre todas as coisas. E eu quero convidar você hoje a fazer um breve relato no seu coração, na sua mente, sobre as circunstâncias que envolvem a sua vida e que podem tirar um pouco da paz do seu coração, que podem atrapalhar um pouco o seu culto a Deus nesta hora. Eu quero que nesse dia, nesse momento, neste culto, você diga no seu coração e para estas coisas todas, e que nós como igreja digamos a todas elas: o Senhor reina sobre todas as circunstâncias. Eu quero convidar então você a ficar em pé. Nós vamos adorar ao Senhor, vamos falar com Ele, dedicar este tempo à sua presença, pedindo que Ele venha reinar em nosso coração, Ele venha reinar em nossa mente, Ele venha reinar neste lugar. Amém? Vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos o privilégio de estarmos reunidos aqui na Tua presença e te pedimos, ó Deus, que nesta hora o Senhor tenha liberdade com o Teu Espírito de tocar a vida de cada um de nós, de tirar o pranto, de tirar a tristeza, de tirar as preocupações, de tirar o medo, de tirar tudo, ó Deus, que pode impedir que o nosso louvor seja feito de maneira sincera diante de Ti, que o nosso derramar da nossa alma diante de Ti, que os louvores dos nossos lábios sejam a mais pura expressão, ó Deus, daquilo que domina o nosso coração. Vem reinar, ó Deus, é a nossa oração no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus.
Misericórdia pra sempre.
Nosso Deus é um leão, leão de Judá, rugindo com poder, Ele luta por nós, todo joelho se dobrará. Nosso Deus é um cordeiro que ressuscitou, e os nossos pecados seu sangue lavou. Os joelhos dobrarão ao cordeiro e o leão, todo joelho se dobrará. Abram-se os portões, preparem o caminho ao rei. O Deus que vem salvar veio para nos libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é um leão, leão de Judá, rugindo com poder, Ele luta por nós, todos eles se dobrará. Nosso Deus é um cordeiro que ressuscitou, e os nossos pecados seu sangue lavou. Os joelhos dobrarão ao cordeiro e o leão, todos eles se dobrarão. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno Deus? Quem pode impedir? Nosso Deus é um leão, leão de Judá, rugindo com poder, Ele luta por nós, todos eles se dobrarão. Nosso Deus é um cordeiro que ressuscitou, e os nossos pecados seu sangue lavou. Os joelhos dobrarão ao cordeiro e o leão, todos eles se dobrarão. Nós vamos entregar nossos dízimos e ofertas agora como mais um ato de adoração. Em seguida, eu queria convidar, eu não estou enxergando, mas eu vi o Felipe e a Gabriele chegando. Lá no canto. Vou pedir para vocês darem uma descidinha aqui também. Eu não sei se Herbert, Renata estão por aí. Não, aí não. Então, enquanto nós cantarmos o próximo hino, você que veio preparado com seu dízimo, com a sua oferta, poderá trazê-lo ao gasofilácio como mais um ato de adoração. Você que está em casa, está aparecendo o QR Code na tela, você também pode participar deste momento. Participe deste momento exatamente, faça isso. A gente, quando está em casa, o gato passa, chama a atenção da gente, né, da sede, um monte de coisa atrapalha a nossa concentração na hora de prestar este culto. Quero convidar você que está em casa, então, a preparar-se para isso também, e nós que estamos aqui, enquanto estivermos cantando este próximo cântico, a trazermos nossos dízimos e ofertas ao gasofilácio. Todos necessitam
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Olá pessoal, boa noite. Quem se alegrou com Jesus aí nesse momento? Amém, glória a Deus por isso. Eu vou ser sincero com vocês, eu me emociono e eu me prostro diante de Deus. E nesse momento eu fico bem coladinho com Ele e grudo nas mãos dEle e não quero mais soltar. Essa é a verdade. Mas vamos lá. Está chegando novamente mais uma reunião dos homens do reino. Então sexta-feira agora nós vamos estar reunidos aqui novamente nesse espaço e, claro, cultuando a Deus sempre, né? Mas falando da nossa família, dos nossos filhos, principalmente de nós mesmos, né? Precisamos bater um papo de homem para homem, sem mimimi, sem papo furado, um papo reto, tá bom? Beleza? Então é o seguinte, sexta-feira, às 20 horas, nós, homens do reino, vamos estar aqui nesse espaço. Então todos estão convidados. Eu gostaria que todos viessem, né? Se puder, mas se não puder, claro, né? Fica para a próxima. Vocês, esposas, namoradas, filhas, vizinhas, ajuda a gente aí. Vocês que são nossa memória. Lembre aí os nossos maridos aí, né? O namorado, o vizinho, para ele aparecer aqui. Tá bom? Vai ser bem gostoso, descontraído. Nós vamos ter um lanchezinho aqui no final. Mas o importante mesmo é que nós vamos bater um papo bem firmeza mesmo. Fechou? Tá bom? Então, glória a Deus por isso. Espero que todos venham. E quem não está aqui agora, por favor, convide o amigo, convide o vizinho. Vamos todos participar dessa grande bênção de Deus aí. Tá bom? Fechou? Então, tá bom. Um abraço. Era esse o recado que eu tinha que dar. Queria convidar o Felipe e a Gabriele para virem aqui à frente. Hoje é dia 13, né? Eu fui olhar meu relógio para... Mas o ponteiro está bem em cima da data. Então, daqui 2 dias, você sabe o que é bodas de um mês? O que se celebra? Não? Daqui 2 dias, os Felipe e a Gabriele vão celebrar o 1º mês de casados. É a mais nova família da igreja. Tá? E eu queria presentear vocês com uma Bíblia. Não pudemos participar da cerimônia, mas isso aqui é um presente que é da sua igreja. A Gabi nasceu na igreja, né? Então, o pessoal desde o berçário conhece você. Felipe chegou já um pouquinho, 5 anos de idade, não é isso? Com 15 anos, mais ou menos. Então, eu troquei só o 5 por 15, ou 15 por 5. Mas, Gabriele e Felipe,
este exemplar da Bíblia Sagrada é um presente que expressa o carinho da sua igreja por vocês, bem como o compromisso nosso de orar pela prosperidade do casamento de vocês. O compromisso de nós procurarmos ser um ambiente onde o casamento de vocês possa se desenvolver para a glória de Deus. Tá? Hebreus 13:4 diz que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Eu sempre brinquei, né, que você é muito novinha, 20 anos e 22. Mas eu estava pensando, eu casei só 2 anos a mais que vocês. Eu tinha 22 ou 24, então a gente casou muito jovem. Isso significa que vocês têm uma grande possibilidade de fazer 60 anos de casados assim, facinho, tá? Então, é o nosso desejo de orar por você. Eu queria fazer uma coisa que eu gosto de fazer em todos os casamentos. Vamos ficar em pé. E agora a gente não pode abraçar, né? Então, a gente vai estender nossa mão como símbolo deste nosso compromisso, dessa nossa oração por vocês, de sermos intercessores de vocês, de sermos companheiros, de sermos amigos de caminhada, nesses vários anos que vocês terão pela frente de caminhada. E todos nós vamos dizer para esse casal: Deus os abençoe rica e abundantemente. Tá bom? Nosso Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele não dá migalhas para nós. Ele quer trazer essa abundância para a nossa vida. Tá bom? Vamos fazer isso então, irmãos, todos juntos? Vou repetir a frase para todo mundo falar depois, tá? Deus os abençoe rica e abundantemente. Tá bom? Vamos juntos? Deus os abençoe rica e abundantemente. Amém. Felipe, vou entregar para você, a gente já conversou, não é? Sobre a sua liderança no lar, sua liderança espiritual no lar. Então você tem aí o manual para vocês dois poderem trilhar um caminho de sucesso, de prosperidade, de felicidade no casamento de vocês. Tá bom? Deus abençoe vocês. Não vou dar aquele abraço, mas vocês recebam virtualmente o nosso abraço, tá bom? Deus abençoe vocês. Tá bom? Os irmãos podem se assentar. Nós temos outros avisos. Nós já estamos nos organizando para a celebração da Páscoa, que vai ser em 17 de abril. Tá? Então já existe um grupo, você pode procurar o irmão Dene, o irmão Edmilson. Existe um grupo de WhatsApp, onde já as pessoas estão se inscrevendo para poder começar os ensaios e preparar a parte musical da celebração da Páscoa. Quero lembrar, reforçar aqui a palavra do irmão Marcos, né? Marcos, repete para mim a data. Eu estava tomando um susto, irmãos, porque eu acho que inclusive na quarta-feira, no culto de quarta-feira, eu citei que ia ser quarta-feira, dia 13, hoje é 13, né? 14, 15, 16, 17, 18. Eu falei dia 18, mas quarta-feira. E agora me deu assim, eu tomei um susto, que eu falei, eu marquei alguma coisa para quarta-feira e vai ter o encontro dos homens também, mas foi confusão da minha cabeça. O encontro dos homens, então, é sexta-feira. Estará conosco o pastor Gil, ele já é conhecido de alguns aqui. Nós vamos continuar com o mesmo tema. O último encontro do ano passado, nós falamos sobre homens inteligentes têm coração forte. Desta vez nós vamos falar que homens inteligentes têm uma mente sã, uma mente sadia. E esse é o caminho para todos nós que somos homens. Se você também quer ter um marido, um filho, um genro, um primo, um irmão, um pai mais inteligente, com essa mente sadia, faça ele vir aqui na sexta-feira, vai ser uma bênção. Como eu disse, o pastor Gil já é conhecido de muitos aqui, é um amigo de longa data também,
muito preparado. Ele esteve conosco falando sobre luto em julho passado. Estará conosco mais uma vez. Então eu quero fazer esse convite para você. Também, dia 14 de março, 12 de março, num sábado, então está um pouquinho diferente aí, não é? Vai ser o primeiro encontro das mulheres de valor, uma programação toda especial. Já agende esse dia 14 de... Os irmãos, eu fiz isso para os irmãos ver se os irmãos estavam espertos, tá? Então, dia 12 de março, no sábado, às 15 horas, então bem no meio da tarde, vai ser um momento especial, as irmãs também. E aí eu vou fazer uma convocação inversa. Maridos, insistam com as suas esposas, filhas, noras, mãe, irmã, para virem no trabalho das mulheres de valor. E olha, esse trabalho não é só para mulheres casadas ou da melhor idade, muito menos isso. Se você já é uma adolescente, você já está convidado e convocado a participar deste encontro. Até contribuir com as suas ideias, com a sua participação. Eu sei que vai ter uma participação bem recheada de atividades aqui. Então, convocar todos vocês para isso. Minha última palavra, muito importante, é que domingo passado nós lembramos que o nosso encontro de oração vai completar 1 ano de atividades. Então, existem algumas coisas acontecendo. Por exemplo, um relógio de oração, que está sendo movimentado aí. Eu não sei como é que ele está ainda, mas nós vamos passar a divulgar mais isso, porque nós queremos cobrir a nossa igreja com 24 horas de oração. Você se comprometer a 15 minutos do seu dia a separar para orar pela sua igreja. Tá? Então, você vai começar a receber isso pelo informativo, e você separar, olha, eu quero orar das 3h45 às 4 da manhã. Eu quero orar das 11h45 ao meio-dia. Você escolhe os seus 15 minutos, mas você vai orar pela sua igreja. É muito importante que a gente participe. Ninguém pode dizer assim, pastor, eu não tenho tempo. Quando a gente tem que vir aqui no templo, eu sei que tem mais complicação. Tem que sair do serviço, é trânsito, tem uma série de atividades. Mas esse horário você vai escolher. Você vai se comprometer com a sua igreja a separar um tempo de oração. Tá? Então eu estou aqui crendo no meu coração que você não tem como dizer assim, eu não posso participar disso. Tá? É um desafio e é um compromisso que a gente precisa assumir. O segundo, sobre esse assunto ainda, o segundo aviso, é que nós temos nos encontrado há 1 ano, segunda, terça, quinta e sexta, pelo Google Meet, diariamente. Mais de 60 pessoas, 60 irmãos, participaram em algum momento da oração. E às vezes, eu lembro de participar de reuniões que tinham mais de 20 pessoas, não é? Já participei de reuniões que tinham meia dúzia, 8, não, o menor que eu participei foram 8, que tinham 4 homens e 4 mulheres naquela ocasião. Foi com menos irmãos participando. Então eu sei que é difícil às vezes para as pessoas, nós já tivemos irmãos aqui dirigindo, quero participar, estou dirigindo, eu estou ouvindo e estou participando com os irmãos, cada um do jeito que podia, participando. Eu quero fazer um convite, incentivar você, uma convocação. Você não pode participar segunda, terça, quinta e sexta, todos os dias. Há uma dificuldade. Eu queria convidar você então a falar assim, olha, eu vou participar na segunda-feira. Tá? Ou então você fala, olha, não dá, eu vou participar na quinta-feira. Você separar um dia, uma noite por semana, para você entrar no Google Meet e participar da oração. Mesmo que você não tenha aquele grupo que não falha, não falta, a gente sabe que vai encontrar com esses irmãos ali. Graças a Deus por isso. Mas esse momento é para a igreja, é para todo mundo. Para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para as crianças. Qual foi a criança que entrou esses dias? Foi seu neto? Quantos anos ele tem? 12 anos. Uma dessas reuniões ele estava com a avó, e aí ele entrou lá que ele queria fazer um pedido de oração. E ele não fez um pedido para ele, não.
Ele fez um pedido pelo Brasil, pelos doentes, não é? Por outros problemas, não foi nem um pedido para ele. Então eu queria convidar você a separar um dia da semana também. Para falar assim, esse dia eu vou entrar, não posso participar de todos, mas esse dia eu quero entrar segunda, terça, quinta ou sexta. Mas pelo menos um dia por semana você entrar ali para orar junto, para colocar seu pedido. E quando a gente fala de orar, não é que você vai ter que orar, tá? Tem gente que fica assustado de orar em público. Mas para você saber das necessidades que existem na vida da igreja, na vida de seus irmãos, para você poder orar com mais precisão. Às vezes aparece um irmão que você olha para ele assim e fala, eu vou orar por emprego para ele. E você não sabe se ele está precisando disso. Mas lá ele fala assim, olha, eu estou precisando tem um exame que eu estou fazendo, eu preciso muito da oração dos irmãos, tem um parente que eu gosto demais, que está sofrendo, eu gostaria que vocês orassem, porque ele sofre lá e eu sofro aqui. E a gente poder orar uns pelos outros, não necessariamente ali, mas a gente anota, a gente já tem esse costume de anotar os pedidos, os nomes das pessoas, não orar pelo vizinho da irmã fulana, não. Qual é o nome do vizinho da irmã fulana? É José, então vamos orar pelo José, que é vizinho da irmã fulana. Tá? Mas a gente orar nominalmente pelas pessoas, a gente anota aquela listinha, e depois leva para orar onde estiver, no outro dia seguinte, mas todos participando disso. Queria convidar você para isso. E terceiro ponto agora para encerrar sobre essa questão da oração. Nós vamos completar dia 13 de março, então foi o primeiro dia que nós começamos a orar. Ele vai cair bem num domingo. E nós vamos fazer uma menção aqui sobre esse assunto. Mas na quarta-feira, dia 16 de março, nós vamos realizar um culto, celebrando esse momento. 1 ano de oração. Que nós vamos rememorar 1 ano de oração, o que nós aprendemos neste 1 ano de oração, e também celebrando que faz 1 ano que nós estamos orando juntos. Isso é muito importante. Nunca estamos tão próximos de Deus como quando de joelhos. Saiba disso. Tem gente, o ser humano um dia pensou em construir uma torre que chegasse aos céus, que ele tocasse os céus. E empreendeu todo o seu conhecimento e recursos para fazer aquela torre. E ele não sabia que ele não precisava disso. Ele se aproxima de Deus e nós estamos mais próximos de Deus quando estamos de joelhos. Então eu quero convidar você, igreja. Nós precisamos envolver todas as nossas atividades com oração. Nós precisamos regar tudo que nós fazemos com oração. A carta de Filipenses é um livro de psicologia cristã, na qual nós devemos colocar a nossa mente, estudar, para poder ter uma mente que entende como é que é a realidade e o que Deus espera de nós. Nosso autor fala sobre 4 ladrões da alegria, que vão ser estudados aqui por Paulo. Ele fala sobre as circunstâncias. As circunstâncias têm o poder de acabar com a nossa alegria. Eu contava para os irmãos que teve a semana retrasada, não é? 4 funerais e um casamento. Tem um filme que tem um nome parecido com isso, né? Mas uma semana assim, 4 funerais e um casamento numa semana só. Aí a semana seguinte vem, naquela semana também batemos o carro, né? Na mesma semana tem a batida do carro. Aí na outra semana o carro não sai na data, surge enfermidade, a gente chega 1h da manhã do hospital, e aquela semana que as circunstâncias roubam a alegria. Você fala assim, só tem problema, parece que Deus esqueceu que eu existo, e as circunstâncias têm o poder de fazer isso. Você está feliz da vida até o dia que chega e fala, a empresa está fazendo cortes. E antes que chegue no seu nome, você já começa a perder a paz, a alegria, já fica preocupado. Ele diz também que as pessoas, elas são uma fonte de frustração. Elas são ladrões da alegria na nossa vida. E quem não tem alguém na nossa vida que rouba a alegria da gente? Lembro de uma irmã
que só de lembrar de uma cunhada que ela tinha que morava em outro estado, ela começava, parece que ter uma tremedeira, ficar irritada só de pensar naquela pessoa. E o duro é quando a pessoa, o ladrão de alegria, é a pessoa que mora com você, que dorme do seu lado. Eu sei que tem gente vivendo um casamento assim que a pessoa que é o ladrão da sua alegria é a pessoa que deveria ser a fonte da sua alegria. As coisas roubam a nossa alegria. Quanta gente que, na busca de obter coisas, de possuir bens, acaba sendo possuído pelos bens. E não percebe isso. E que agora, sustentar essa situação se tornou um problema para ele. E essas coisas, eu me lembro de um casal, filhos de um amigo meu, a gente estava viajando juntos, ele recebeu uma ligação da filha dizendo, contando a história, que eles tinham devolvido o carro que eles haviam comprado zero, para não dever mais. E ele falou assim, eu fico triste, mas ao mesmo tempo eu fico alegre, que assim eles vão aprender a como lidar com a vida. Que não é só assim, paguem 72 prestações o carro, mas não cabia no orçamento deles. As coisas começaram a criar problemas para eles. Vão ter que ficar com um carrinho um pouco mais velho durante algum tempo. Ele diz também que as preocupações são ladrões da alegria da nossa vida. Não é à toa que Jesus falava para os seus discípulos, olhem os lírios do campo, olhem as aves dos céus, Deus cuida delas, Deus vai cuidar de vocês também. Então não andem ansiosos. Deus vai acrescentar a cada dia a vocês essa porção diária. Quando Ele nos ensina a orar, Ele fala, Pai nosso que estás nos céus, dá-nos o pão de cada dia, o sustento necessário para cada dia. Esse mesmo apóstolo vai falar um pouco mais à frente a respeito de todas essas ansiedades que roubam a paz da gente, que roubam a alegria de viver. Essa é uma visão geral de Filipenses, que ele vai dizer, inclusive, que contra as circunstâncias eu tenho que ter uma mente integral. Como eu disse, o segredo de ter alegria cristã é a mente. Então, contra as circunstâncias é a mente integral. Contra as pessoas é ter uma mente submissa. Contra as coisas é ter uma mente espiritual. E contra as preocupações é ter uma mente segura. O que é que nós devemos fazer então? Para ter alegria. Primeira questão, você precisa entender ou certificar-se de que você é verdadeiramente cristão. Eu sei que a gente sai falando de Jesus para todas as pessoas, a gente oferece oração a todas as pessoas, mas tem coisas que a Bíblia não falou para todo mundo. A Bíblia falou para os crentes, para aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Não são promessas dadas a todo mundo, a qualquer pessoa. Existe uma coisa que é a graça comum, Deus faz cair a chuva sobre bons e maus, e o sol nascer sobre os ímpios e os justos e os injustos. Mas existe uma graça que é a salvação, que ela é dada somente àqueles que o receberam. Não são todos que o recebem. E Paulo, quando escreve aos Filipenses, logo no versículo 1, ele diz que Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Para quem eu estou escrevendo? A todos os santos em Cristo Jesus. Quando a gente pega o segundo capítulo, é interessante isso, ele muda de assunto, e ele diz assim, no versículo 1 do capítulo 2, se por estarmos em Cristo, ele está falando com gente que está em Cristo, para que vocês entendam o que eu estou dizendo, vocês precisam estar em Cristo. Quando ele começa o capítulo 3, no versículo 1, novamente mudando de assunto, ele fala, finalmente meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Não é possível se alegrar em outra coisa que não seja o Senhor. E no capítulo 4, no versículo 1 também, ele diz, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, vocês são minha alegria e a minha coroa, permaneçam firmes no Senhor. Ele não está escrevendo para qualquer pessoa, para todo mundo, ele está escrevendo para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão no Senhor. E a alegria cristã é para quem está no Senhor, é para quem está em Cristo Jesus. Então você precisa, em primeiro lugar, saber, você está no Senhor,
Você teve um encontro pessoal com o Cristo ressurreto, como nós vimos no caminho de Damasco, na quarta-feira, ou na história de Paulo, aquele encontro em que Cristo falou, olha, esse Cristo que eu estou perseguindo, ele existe e ele é vivo. Ele é o Senhor com quem eu estou trabalhando ou quem estou perseguindo. Então você precisa perceber isso. Porque somente quem está em Cristo pode pensar como o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre esta mente integral, ali no capítulo 1, e ele diz assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só quem está em Cristo é capaz de dizer isso. E eu tenho a dúvida assim que muita gente que está em Cristo ainda não é capaz de dizer uma frase como essas. Quando ele fala sobre uma mente submissa, ele fala assim, olha, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Só uma mente que está em Cristo é capaz de pensar nos outros primeiro. Ou quando ele pensa numa mente espiritual, quando ele fala sobre todos os recursos que ele tinha, as qualidades que ele tinha para ser filho de Deus, mas ele diz assim, a nossa cidade está nos céus. Só alguém que está em Cristo pode considerar os céus mais importante do que esta vida que está vivendo nesta realidade. Ou quando ele fala de uma mente segura, porque é a paz de Deus, não é qualquer paz, não é a paz do dinheiro, não é a paz das posses, não é a paz das circunstâncias, não é a paz das pessoas, é a paz de Deus que guarda o coração e a mente de vocês, os sentimentos. Então é somente quem pertence a Cristo que vai conseguir isto, que vai experimentar isso. Então nós precisamos primeiro considerar isso na nossa vida. Eu quero convidar você a fazer isto. Admitir nossas falhas, para que nós possamos experimentar o perdão de Deus, nos rendermos a nossa mente diariamente a Cristo, essa luta constante contra a nossa carne, que vamos ter que levar para o resto da vida, e procurar colocar a nossa mente em ação. Há uma história de uma jovem que procurou o pastor dizendo exatamente isso. Pastor, eu orei tanto a Deus que eu queria ser capaz de dizer isso e viver esta realidade de que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu falei com Deus sobre isso e fui parar no hospital. Quando eu falei que eu quero entregar minha vida a Cristo desse jeito, fui parar no hospital. E aí o pastor perguntou para ela, você procurou expandir o evangelho no hospital, já que você estava lá? E ela foi obrigada a dizer que não, porque ela falou, eu acho que eu passei a maior parte do tempo resmungando. Eu tive uma grande oportunidade, mas eu perdi esta oportunidade resmungando. Eu lembro do pastor Ari Veloso, ele estava tratando do coração, ele teve que fazer um transplante de coração, ele era um palmeirense fanático, e lá dos Estados Unidos, quando ele foi fazer esses transplantes, ele disse que ele estava pronto para tudo, ele só não estava pronto para receber um coração corintiano, que aí não. Mas o pastor Ari Veloso contava para a gente que o médico dele chegou, o cardiologista, para falar com ele, fez lá algumas perguntas, os exames, ele falou, muito bem, doutor, vamos lá, o senhor está cuidando do meu coração, agora eu preciso cuidar do seu coração. Como é que está o seu coração, como é que está a sua vida com Deus? O pastor Ari era assim, ele não tinha meia conversa, ele era direto. Imediatamente falar com aquele médico, deu um livro para ele distribuía muita literatura, e aquele médico leu a história de Agostinho e se identificou com ela. Falou, poxa, a minha vida é igual desse homem que teve um encontro com Cristo. E era assim que ele evangelizava. No leito do hospital, sem saber se ia receber o coração ou não. O senhor está cuidando do meu coração? Ótimo, agora eu quero cuidar do seu. O senhor precisa saber que Cristo precisa entrar na sua vida, esse coração precisa ser mudado. Paulo era alguém que tinha alegria apesar das circunstâncias, ele era um prisioneiro alegre, a sua alegria estava porque a sua mente estava disciplinada, é ele que sabe o que é o evangelho, ele teve um encontro com Cristo, ele estava no caminho de Damasco, e Jesus apareceu para ele, e dividiu a vida dele em duas,
E é ele que nessa pequena carta aqui fala sobre Cristo 18 vezes e fala sobre o Evangelho mais 6 vezes. E sabe por que ele faz isso? Porque a boca fala do que está cheio o coração. É por isso que eu pego tanto no pé dos homens, com quem eu tenho mais contato. Para de falar palavrão, rapaz. Que coisa feia. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E é por isso que Paulo fala tanto sobre Cristo e sobre o Evangelho, porque o seu coração, a sua mente, está cheia de Cristo, daquele Cristo que ele teve um encontro no caminho de Damasco. Fortalecer a nossa mente. Não eram as circunstâncias que dominavam a vida de Paulo, as circunstâncias eram meios pelos quais Paulo falava de Cristo, aproveitava, entendia como oportunidades. As circunstâncias fortaleciam a comunhão do Evangelho. As circunstâncias na vida de Paulo promoviam o avanço do Evangelho. E as circunstâncias, para Paulo, guardavam a fé do Evangelho. Quando a gente pega logo o primeiro capítulo e vê como é importante esta comunhão do Evangelho, porque ter comunhão é mais do que fazer parte de um hall de membros. É possível estar próximo fisicamente e estar a quilômetros de distância em termos espirituais. Isso é uma característica do antigo normal. Você vem, entra e sai sem ter comunhão nenhuma com ninguém. Me lembro de uma jovem que, vindo para uma igreja menor, eu perguntei, por que você está vindo para uma igreja menor? Você é de uma igreja enorme lá, uma mega igreja? Pastor, fazem 4 anos que eu sento do lado de alguém que eu não conheço. Eu não consegui ter comunhão com ninguém lá. E sabe, a gente pode, numa igreja muito menor como a nossa, ter este mesmo tipo de atitude. Estar próximo, mas não ter comunhão alguma com as pessoas. Nós não podemos voltar a isso. Nós não devemos voltar a este antigo normal. Nós precisamos criar algo melhor. Uma fonte de alegria, meus irmãos, é a comunhão que os crentes têm em Jesus Cristo. Eu conversava com a irmã Ednir e com o irmão Osni. Ele falou, pastor, o senhor não sabe, mas aqui no final da rua tem uma igreja batista. Assim que a gente acabar de instalar os móveis, a gente vai poder ir lá. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Lá eles vão chegar e falar, nós somos de uma igreja batista, eles vão ser abraçados. Eles vão participar do culto, eles vão ouvir cânticos que nós cantamos aqui. E eles vão se sentir em casa. Eu lembro de um professor que viajou para a Coreia, não aguentava mais comer a comida coreana, não porque é ruim, mas porque ele não estava acostumado com aquilo, não é? De repente ele viu um M enorme, amarelo e vermelho. Ele falou, eu que detesto isso, fiquei tão feliz de encontrar algo que é do meu conhecimento. É assim, a comunhão é importante. Paulo estava a quilômetros de distância de Filipos. Como nós dissemos, ele estava preso em Roma. 1.231 quilômetros. Se você for caminhar, 216 horas. 10 dias de caminhada ininterrupta, sem parar, para dormir, para descansar. Estava longe desses crentes, mas havia entre eles uma comunhão espiritual real. Paulo lembrava deles em suas orações. Ele vai dizer, olha, eu dou graças a Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês nas minhas orações. E ele é alguém que é lembrado pela igreja. É esta igreja que vai mandar Epafrodito e Timóteo atrás dele para cuidar, para levar recursos, para que ele possa ser cuidado lá. Veja que logo nos primeiros versículos 3 a 6, Paulo diz assim, eu agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Paulo tem a igreja de Filipos na sua mente. Eu agradeço a Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. E olha que interessante que lembranças Paulo tem de Filipos.
Ele lá não teve uma vida fácil lá, porque lá ele passou por circunstâncias difíceis, ele foi ilegalmente preso, espancado ali, ele foi posto no tronco e humilhado publicamente, ele foi perseguido naquela cidade, ele não foi bem recebido, não teve uma vida fácil. Mas quando ele não lembra das circunstâncias ruins para dizer, olha que coisa chata a minha passagem por Filipos. Ele vai lembrar na realidade de que lá em Filipos houve aquele carcereiro que aceitou a Jesus quando ele estava preso. Houve Lídia que se converteu e que abriu as portas da sua casa para a pregação do Evangelho. Houve aquela escrava endemoniada que foi liberta pela pregação do apóstolo Paulo. São essas as lembranças que Paulo traz na mente, não das circunstâncias ruins, mas daquilo que Deus fizera através dele ali. Por isso ele traz na mente dele, quando ele lembra de Filipos, da cidade, e dos filipenses, ele tem na mente lembranças boas. Eu dou graças a Deus quando me lembro de vocês. Que tipo de alegria você traz na sua mente? Ou quando o seu líder, ou seu pastor, lembra de você, que tipo de alegria isso traz ao seu coração? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. Quando Paulo fala sobre esta cooperação, eu estou alegre por causa da cooperação de vocês. Algumas pessoas imaginam que é exatamente a questão financeira, a ajuda que eles deram ali para Paulo, que ele entende que chegou a primeira parte, que vai ser completada ainda, mas nós não podemos tirar da nossa mente que Paulo está falando especialmente da graça de Deus, da salvação que gera comunhão entre os crentes. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai falar sobre esta salvação e esta operação contínua do Espírito dia após dia, fazendo com que a gente possa servir a Deus de maneira correta. Ele diz assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Esta obra que Deus vai realizando continuamente na nossa vida, quer você tenha 11 anos, 12 anos de idade, quer você tenha 80 anos de idade, Deus está realizando esta obra, e Paulo está falando, Deus vai completar esta obra, Ele que começou em você, até o dia da volta de Cristo. A obra que Deus fez por nós, a redenção, que foi Deus realizando, Deus vindo ao mundo, Deus fazendo um de nós, Deus sofrendo no nosso lugar, Deus tomando sobre si as nossas dores, as nossas culpas, Deus nos perdoando, tudo obra dele, nenhuma nossa. É o Deus a obra de Deus que faz em nós a nossa santificação, dia após dia, nos orientando, nos chamando a atenção, nos produzindo arrependimento em nós. É uma obra que Deus está realizando em nós, e a obra que Deus vai fazer através de nós, que é o serviço. Eu falava hoje para a classe dos jovens, eu falei, eu sou um São Paulino, né? Digo que eu sou São Paulino, mas eu não vou em estádio, não sou sócio sofredor, né? Não sou sócio torcedor, não compro as coisas do meu time. Falei, que São Paulino, que raio de São Paulino é você? Às vezes tem crente que é exatamente isso. Eu sou crente, mas você não vai na igreja, você não lê sua Bíblia, você não contribui, você não serve. Que raio de crente é você? Paulo está falando que Deus vai realizando uma obra em nossa vida constantemente. Existe um casal que chegou para o pastor e perguntou assim, olha, não sei o que está havendo em casa, mas as coisas não estão boas. Não sei o que é que está havendo. E o pastor falou assim, olha, ele pegou 2 objetos e disse assim, olha, a aflição só existe por 2 situações. Ou porque um objeto está parado e o outro está em movimento, ou porque os 2 estão em movimentos contrários. E quando ele falou isso, imediatamente um membro do casal falou, o problema é que ele está crescendo e eu estou parado no meu crescimento espiritual. Então a gente precisa ter este compromisso. Porque se a gente ficar indo contrário, ou
ficar parado, isso vai atrapalhar. Atrapalha a vida de um casal, atrapalha a vida da igreja. Eu ontem, meus irmãos, a gente estava já na noitinha, final da noite, já tinha jantado. Aí, como é que fala? É zapeando que fala? Você fica trocando de canal? Parei num canal que estava passando Os Waltons. Não se lembram? Alguém lembra dos Waltons? O pessoal que está denunciando a idade. Né? Era um seriado de uma família que morava numa montanha lá nos Estados Unidos, uma família grande, batista inclusive. E o seriado falava exatamente disso. Havia um atrito entre o casal, porque a esposa tinha alguns compromissos com a igreja que o marido, eu quero levar as crianças para tomar banho no rio. Não, mas vamos ter uma visita aqui importante. E eles estavam indo em condições, em sentidos contrários na sua vida. Paulo, primeiro, tem na mente dele os filipenses. E na mente dele ele tem boas lembranças, porque ele não olha as circunstâncias, ele olha as oportunidades que o Evangelho teve naquele lugar, a comunhão com os seus irmãos. Ele disse que eu lembro de vocês em minhas orações por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia. Ele fala também que ele os tem em seu coração, quando a partir do verso 7 diz que é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Algumas versões falavam sobre as entranháveis afeições, coisas que estão profundamente envolvidas em mim. Eu sei que algumas pessoas guardam a lembrança de pessoas nos nervos, como a gente diz, não é? Mas Paulo está falando que o amor é o laço que os une. Quando João escreve sua primeira carta, ele diz que nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Que complicado, não é? Mas esta é a verdade. O que mantém a máquina em perfeito funcionamento é o amor. Eu conheci uma pessoa que tinha um carro que já tinha um motor com mais de 400 mil quilômetros rodados. Nunca foi feito, porque ele cuidava. Óleo sempre trocado no momento certo, cuidando. E quem ama faz isso. E uma maneira que Paulo estava unido a estas pessoas era porque eles se amavam. Como eu disse, Paulo amou porque foi pregar o Evangelho lá para eles. Eles amavam Paulo porque sustentaram o ministério de Paulo. Paulo, quando fala sobre essa carta, depois você pode ler isso em casa, pelo menos 9 vezes ele vai falar todos vós. Ninguém está excluído. Ninguém recebe menos amor. Ninguém é menos importante. Todos vocês são importantes. O amor de Deus é canalizado em nós. Não é Paulo que ama e por isso Deus usou Paulo. É o amor de Deus que Paulo permitiu que tomasse conta do seu coração e fosse entregue para os seus irmãos. Paulo fala que tem, então, na sua mente, no seu coração e nas suas orações. No Antigo Testamento, o sacerdote tinha uma roupa toda especial, mas ele tinha o Urim e Tumim, era uma peça que tinha 12 pedras. 12 pedras preciosas, todas diferentes umas das outras. Cada uma delas tinha um nome de uma tribo de Israel. Isso representava o trabalho do sacerdote de carregar ou de transportar o povo sobre o seu coração. Ele era aquele que ia representar o povo diante de Deus. Então ele chegava lá com o seu coração diante de Deus e trazendo todo o povo de Israel no seu coração. É assim que Paulo está fazendo, é assim que Paulo está agindo, trazendo aqueles irmãos diante de Deus. No verso 9, ele diz:
esta é a minha oração. Eu oro por vocês. Como eu disse, a gente ora por muitas coisas, quando percebe o que está acontecendo, quando a gente ouve o que está acontecendo com a vida de alguém, mas Paulo diz assim, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo ora para que eles tenham amor com discernimento, mente e coração trabalhando juntos, que o amor de vocês aumente, e aumente como? Aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, e assim vocês vão ter condições de discernir melhor. Por isso, meus irmãos, que a gente insiste, que vocês precisam ler a Bíblia todos os dias. Como é que eu falo? Quero ouvir. Não tem que ser muito, mas tem que ser todo dia. O pastor está falando isso, repetindo, já faz mais de um ano, hein, gente? Porque você só vai crescer em conhecimento, você vai ter capacidade de discernimento quando você conhecer, a sua mente estiver doutrinada, treinada, e isso é manifestação do amor. Sabe, meus irmãos, aquela pessoa que lê a Bíblia toda no ano, que tomou esse compromisso de fazer isto, aquela pessoa que estuda a lição da escola da caminhada, aquela pessoa que faz questão de ouvir, de anotar, isso é uma manifestação de amor. Pense naquilo que você faz para a sua esposa, naquilo que você faz para o seu marido, naquilo que você faz para os seus filhos. O seu amor, ele se torna concreto. São atos que manifestam este amor. E aqui Paulo está falando exatamente disto. Amor abundante é sinal de compromisso. Essa capacidade de discernir é sinal de maturidade, quando nós somos capazes de unir os nossos sentimentos e a nossa razão. Eu oro para que o amor de vocês aumente e vocês tenham conhecimento e percepção. Ele pede por amor com caráter. Por isso que ele diz, olha, a fim de que eu oro para que vocês aumente o amor de vocês, para que vocês sejam puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que as suas vidas não sirvam de tropeço para ninguém. Será que vai escandalizar? Dois critérios simples para a sua vida. O que eu vou fazer vai escandalizar alguém? Pode produzir ou abrir caminho para que alguém peque porque viu o meu exemplo? E o segundo, o que eu estou fazendo envergonharia Cristo? Simples assim. Amor com serviço, cheios de frutos de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Não apenas nas atividades eclesiásticas, mas nas relações de serviço uns com os outros. O serviço são os mandamentos recíprocos que nós fazemos uns com os outros, na dinâmica do Espírito agindo na vida da igreja. O serviço revela o nível de intimidade que nós temos com Cristo. Vocês não podem fazer coisa alguma sem mim, é o que Cristo fala quando diz assim, vocês precisam estar ligados à videira. Se vocês estiverem ligados a mim, vocês vão dar muito fruto, fruto que glorifica o Pai. Um caráter que glorifica o Pai, glorifica a Deus, é fruto, como diz Paulo aos Gálatas, falando sobre o fruto do Espírito. Ganhar pessoas para Cristo é dar frutos. Romanos, Paulo fala sobre isso. Santidade é um fruto. O louvor dos lábios como fruto que agrada a Deus. A diferença entre atividade religiosa e fruto espiritual é que a atividade religiosa é uma atividade que você faz, mas o fruto glorifica a Deus. As pessoas glorificam a Deus. Os seus irmãos que estão ao seu lado, as pessoas que ouvem de fora, todos dão glória a Deus pelo que está acontecendo. Tem uma extensão do evangelho que Paulo fala aqui. As circunstâncias não comprometiam o avanço do evangelho. Paulo está preso e, como eu disse, aí existe uma oportunidade. Eu não vou ficar resmungando na fila do hospital.
Paulo está preso na prisão pretoriana, e toda a guarda pretoriana, como ele testemunha aqui, ouviu falar de Cristo. Ele viu uma oportunidade. Pense Paulo preso, um guarda preso a ele, e aí ele para pensar e fala, o que eu vou fazer aqui? Tenho que fazer, e ainda esse fulano preso do meu lado, vou aproveitar, vou escrever, que eu tenho uns irmãos lá em Filipos, que foram carinhosos comigo, deixa eu escrever para eles. Não ficou se lamuriando. Já que eu estou escrevendo aqui, rapaz, você já ouviu, é fazer que nem o pastor Ari, já que você está preso aqui comigo, você sabe por que eu estou preso aqui? Eu estou preso aqui porque eu prego o evangelho, eu tenho uma boa notícia, aliás, quero te dar essa boa notícia. E todos os guardas acabavam ouvindo. As circunstâncias são um meio de expandir o evangelho e não de se lamuriar. Paulo tinha essa capacidade de perceber isso. E quando ele diz que ele não sabe se vai ser levado, no capítulo 1, ele começa a dizer que ele não sabe se vai ser levado deste mundo, ele tem uma dúvida no coração dele se a morte vai permitir mais glória a Deus. Ele diz assim nos versos 18 e 19, de fato continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo. Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, tanto agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E aí ele encerra dizendo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Quando ele usa essa palavra, desejo partir, ele está falando sobre esta ideia, um eufemismo, em que ele pensa que pode ser usada, por exemplo, quando um soldado vai desmontar a sua barraca e seguir viagem. Paulo então fala assim, se eu partir daqui, eu estou desmontando o meu acampamento, esse tempo de vida aqui, porque eu tenho mais coisas para fazer no futuro, na eternidade. Ou também era usada pelos marinheiros, que desprendiam o barco para começar a viagem, para caminhar para frente, para viajar. Ou ainda do prisioneiro que era liberto das suas cadeias. Paulo entende que está vivendo um tempo em que não pode viver a plenitude de tudo que Deus prometeu para ele, porque ainda está preso nessa realidade, neste corpo, nessas circunstâncias. Como ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então Paulo está pensando exatamente nisso. E por fim, pensando naquele animal que é aliviado do seu jugo. Paulo decidiu seguir a Cristo e assumir o jugo de Cristo, que é suave, mas ele vai ser liberto dos fardos desta vida. Quando você pega 2 Coríntios capítulo 11, você lê lá todas as suas lutas, os fardos difíceis de carregar, o espinho na carne, que ele ansiava ser liberto. As circunstâncias, meus irmãos, são uma oportunidade de expandir o Evangelho. O pastor Salovi Bernardo escreveu um livrinho sobre seu pai, que foi pregador, também pastor, e ele fala de quando ele foi o pregador de púlpito, e quando a sua cama, quando ele já idoso, acamado, a sua cama se transformou num púlpito. Porque as pessoas que vinham visitá-lo, ouviam do Evangelho, eram evangelizadas por ele, eram pessoas que vinham para consolá-lo e saíam dali consoladas. As circunstâncias são uma oportunidade de expandir o Evangelho. E por fim, meus irmãos, a fé do Evangelho. Quando Paulo, no versículo 27, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo,
para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fiquei eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Exerçam a cidadania de maneira digna do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. Deus em Cristo salva o pecador. É a nossa resposta de amor e gratidão, nossa submissão em amor. A maior arma contra o diabo é uma vida piedosa. Exerçam essa cidadania de maneira digna do Evangelho e lutem unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. As circunstâncias são nosso campo de batalha. Elas foram colocadas diante de mim e de você, para nós as enfrentarmos. Elas não foram colocadas diante de nós para que elas nos vençam. Veja as circunstâncias dos personagens bíblicos. Aquilo que foi colocado diante de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Davi, de Sansão, de Daniel, dos apóstolos. As circunstâncias são um meio de glorificarmos a Deus. Não permita que as circunstâncias roubem a alegria que Deus trouxe para a vida de vocês. Tenham uma mente integral, íntegra, que seja dominada pela palavra de Deus, pelos valores de Deus. Permita que os seus sentimentos, que a sua oração, que a sua mente, que o seu coração seja dominado por esta palavra, por estas verdades que o apóstolo Paulo vem falando e nos mostrando aqui. Que haja a vitória da comunhão do Evangelho, que nessa comunhão ele se expanda e que esta fé evangélica seja vitoriosa sobre nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso lado. Qual é a circunstância que você está vivendo? O que é que te incomoda? Para Paulo, as circunstâncias não dominavam a sua vida. Ele tinha uma mente que era íntegra, controlada, dominada pelos valores bíblicos. Eu quero convidar você, nessa noite, a não permitir que as circunstâncias dominem a sua vida, mas que elas sejam uma oportunidade deste Evangelho se manifestar na sua vida. Amém? Nós cantamos aqui agora há pouco, Deus é bom, não foi? Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo, mas a verdade é essa, Deus é bom. O cordeiro e o leão é a manifestação da graça de Deus. O poder para salvar é o Evangelho. E se você tem tudo isso, as circunstâncias não podem dominar a sua vida. Elas não são maior que o nosso Deus. Deus tem um propósito em tudo. Paulo preso, escreveu cartas, orou, evangelizou. Ele era um prisioneiro alegre. Pode vir para frente aqui o grupo. E você? Você é um doente alegre? Você é um desempregado alegre? Você é um enfermo alegre? Você é um empregado alegre? Você é um patrão alegre? Você é um vizinho alegre? Você é uma sogra alegre? Um sogro alegre? Um genro, uma nora? Você é um filho alegre? Você é um pai alegre? Você é uma mãe alegre? Você pode ser definido dessa maneira, como nós definimos o apóstolo Paulo aqui? As circunstâncias são ruins, mas ele é um prisioneiro alegre. As circunstâncias não roubaram a alegria do seu coração. Há uma circunstância que está roubando a alegria do seu coração? Se há, eu quero que você feche os seus olhos agora. E vamos fazer como o apóstolo Paulo fez. Vamos orar a Deus, para que este Evangelho, essa manifestação tremenda do amor de Deus,
não permita que a alegria seja roubada do nosso coração. Deus querido, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que reina sobre todas as coisas, muito acima das circunstâncias. O Senhor é o Deus que faz com que todas as coisas, todas as circunstâncias, concorram para o nosso bem. Nós te agradecemos, ó Deus, e te pedimos que mesmo naqueles momentos em que não somos capazes de perceber isto, de te glorificar por isso, que o teu Santo Espírito interceda por nós, realize essa tarefa com gemidos inexprimíveis, ó Deus, diante de ti. Ó Deus, molda a nossa mente, molda o nosso coração, para que a gente seja capaz também, ó Deus, de experimentar a tua alegria em meio às circunstâncias. Nós te agradecemos e te pedimos mais uma vez, concede-nos, ó Deus, a experiência da alegria em nossa vida. Nós fazemos isso no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Vamos ficar em pé para adorar ao Senhor? Foi o amor que pagou com sua própria vida, pecado e dor carregou, e ao mundo trouxe a esperança. Foi o sangue de Jesus que me lavou, foi o sangue que por mim derramou, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Sangue de Jesus que me lavou, foi o sangue que por mim derramou, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor.
sangue que por mim derramou, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Obrigada, Jesus. Os irmãos podem se assentar. Eu quero me despedir daqueles que participam conosco através do YouTube. Que Deus os abençoe, que as circunstâncias não vençam vocês, mas que Deus se manifeste maior na vida de vocês. Deus abençoe e até a próxima semana.